Vamos lá, pessoal, vamos para a parte 2 aqui do nosso resumo. Ficou faltando só a teologia da libertação. Até eu concluí o último vídeo falando que voltaria na parte 2 com a teologia da prosperidade, mas não. É a teologia da libertação, é a última que falta. Vamos ver aqui como é que funciona essa teologia, que eu acredito que seja a que está mais próxima da gente, né, batista, é a teologia da libertação, aquela que pode assombrar a gente. As outras duas, a prosperidade está distante, coach está um pouco mais perto, libertação está muito perto da gente. Então nós precisamos ficar muito atentos em relação a essa teologia. Eu só quero fazer uma pontuação aqui em relação à teologia da prosperidade, que revendo aqui a minha análise, e isso é muito bom você ver aquilo que você faz, se julgar, diz a Bíblia, né? Se nós julgássemos a nós mesmos, né? Seria, enfim. Mas eu vi ali que eu deixei alguns pontos em aberto e pode ser que gere uma interpretação errada em relação à análise que eu fiz do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Parece que pode dar a entender que no Antigo Testamento eu tenho um Deus que só quer a minha felicidade e no Novo Testamento um Deus que quer o meu sofrimento. Não é bem isso, tá? Não é isso. Eu falei da paz do Antigo Testamento, acabei não fazendo o paralelo com a paz no Novo Testamento, que é diferente. E é bom eu amarrar esses pontos para a gente poder prosseguir e não dar duplicidade de interpretação. O que eu quero dizer é o seguinte, é que na Antiga Aliança, pelo fato de eles estarem vivendo a lei, vamos colocar a lei, né, como um aio, como um tutor, que conduz o povo até aquilo que é excelente. O que é excelente? É Cristo. Então a lei é um tutor que conduz o povo até Cristo. Então nesse momento eles não têm a revelação. Você perceba que na Antiga Aliança a atuação do Espírito Santo era na vida de rei, profeta, sacerdote, ou para alguma atuação específica, na construção do tabernáculo e tudo mais. Então, você vê que o Espírito Santo ele é pontual. Não existe ali o derramamento do Espírito Santo, não existe a lei escrita no coração, como foi profetizado, e você vê que tudo isso vai acontecer lá em Atos dos Apóstolos, ao derramamento do Espírito e tudo mais. Então eu quero que vocês entendam que existe uma ótica diferente na Antiga Aliança, e quando eu falei que no Antigo Testamento tem a paz, e no Novo você percebe que quando você obedece a Deus você ganha sofrimento, é porque a ótica ela muda. É porque no Antigo Testamento você vê que a visão é totalmente é uma visão muito terrena. Logicamente, eles tinham aquela visão de serem julgados por Deus, de serem salvos. Já existia essa visão. Todavia, entretanto, aquilo que eles esperavam quando buscavam a Deus eram respostas materiais e terrenas. Então você percebe que a paz que eles tinham era uma paz realmente de ausência de guerra. Era uma paz de não ter a perseguição dos inimigos, era uma paz de poder fazer a sua colheita. Todos eles ali trabalhavam com plantação, com colheita. Então, a visão que eles tinham era uma visão realmente material. Só que na Nova Aliança você percebe que não existe essa busca pelo material. O que existe na Nova Aliança é o anseio pela volta do Senhor. O que existe na Nova Aliança é a expectativa iminente da volta de Jesus. Para que essa volta? Para que a gente seja transformado de um corpo corruptível num corpo incorruptível. Que a gente possa ser transformado num abrir e fechar de olhos. A esperança da igreja é essa. Então você vê que não existe essa preocupação com riqueza na Nova Aliança. Não existe essa preocupação com conquistas materiais. Você não vê o apóstolo Paulo ensinando isso, pelo contrário. Na Nova Aliança, você percebe que as pessoas estão muito focadas numa vida e num relacionamento com Deus. Não que o crente na Nova Aliança tem que sofrer. Não, mas, obviamente, quando você obedece a Deus de maneira integral, de maneira inteira, você vai padecer tribulação, porque você vai andar na contramão do mundo. Certo? Então, você vê nos primeiros 3 séculos da igreja, e comparar ali os homens de Deus no Antigo Testamento com os homens de Deus na Nova Aliança, você percebe que há diferença. E as tribulações que a maioria desses homens do Antigo Testamento viveram, eles viveram
por causa da desobediência. Logicamente, alguns viveram muita tribulação para cumprir um propósito de Deus. Na verdade, a gente pega aí a vida de José, você vê José no cárcere, José na casa de Potifar, José isso, José aquilo. Então você vê José tendo um sofrimento muito grande, você vê que é um homem temente a Deus e estava passando por tribulação e estava sofrendo pela sua obediência a Deus. Então é aquilo, você já vê questões no Antigo pontuais, onde a obediência a Deus leva a uma situação complicada. Mas na maioria das vezes não, na maioria das vezes, quando a nação obedecia, eles tinham paz, tranquilidade. Isso você vê em Juízes, isso você vê em 1º Reis, 2º Reis. Então isso é comum, você vê essa resposta à obediência. Entende? Então, eu quero que vocês entendam muito bem isso. Eu quis voltar para poder pontuar, perdi aqui 5 minutinhos do vídeo para poder pontuar, porque senão dá essa impressão de que o Deus da nova aliança é o Deus do sofrimento, do chicote, o Deus da antiga aliança é um Deus que, se eu tenho ali a obediência, faço tudo bonitinho, eu vou ter uma vida linda e bela, e são deuses diferentes. Não são. A questão é que esse povo da antiga viveu um outro momento, tá bom? Nós já temos a revelação e já temos o entendimento daquilo pelo qual veio Jesus, o propósito, enfim, certo? Então vamos lá, pessoal, vamos partir aqui para a teologia da libertação, que é a nossa última teologia humanista que nós queremos comentar. E diferente das outras duas teologias que foram comentadas, tanto a prosperidade quanto o coaching, a teologia da libertação é conhecida como a mãe de todas as heresias, porque ela tem um caráter de ressignificar toda a Bíblia. Podemos dizer que a palavra-chave que nós usamos para a teologia da libertação é a palavra releitura. Então, a teologia da libertação traz uma releitura da Bíblia. Vamos ler aqui. Teologia da libertação é um movimento apartidário que engloba várias correntes de pensamento interpretando os ensinamentos de Jesus Cristo como libertadores de injustas condições sociais, políticas e econômicas. O século XX foi muito intenso para a história da Igreja Católica. Percebe que quem sofreu muito com esse tipo de teologia foi a Igreja Católica. Foram muitas as inovações, transformações, influências internamente, tá? Externamente. Então, vai estar dizendo aqui do porquê que a Igreja Católica começou a passar por esses momentos. E aí diz que em 1960 um novo movimento religioso ganhou força no interior da Igreja Católica e conquistaria a América Latina, a teologia da libertação. Então, essa questão das desvantagens frente a outras religiões, você vê que tudo isso abriu porta para que... Porque a teologia da libertação ela é uma teologia que vai de encontro... como é que eu posso dizer se eu estou certo em falar isso? Mas ela acaba atendendo necessidades da população, ela acaba te aproximando mais do povo. Alguém poderia dizer assim, pô, mas isso aí não é bom? Depende. Depende de como você se aproxima. Se você se aproxima tolerando o pecado, ou aceitando o pecado como uma coisa normal, ou você incluindo pessoas, considerando elas como cristãs, quando na verdade elas não o são, mas eu incluo justamente para que eu tenha aceitação, entende? Então eu vou abrindo o negócio, mas eu vou abrindo mão de coisas que são fundamentais na nossa fé. Então a visão da teologia da libertação, ela é uma visão, que eu posso dizer, social, política e econômica da Bíblia. Então, na verdade, como as duas outras, que elas cortam a relação com o sagrado, ou seja, é uma visão para salvar a pele, mas não salvar a alma, a teologia da libertação ela tem a mesma pegada de salvar a pele, mas não salvar a alma. Mas como é que ela faz isso? Ela faz isso trazendo um novo significado para tudo que está escrito na Bíblia. Então a gente passa a ver Jesus não como o nosso Salvador, mas como o libertador das minorias. Olha como é que isso faz toda a diferença. Jesus, na visão da teologia da libertação, ele passa a ter essa visão mais social, essa visão mais partidária. Na verdade, Jesus está lutando contra a burguesia,
Roma oprime os judeus e Jesus ele veio trazer pão, ele veio trazer peixe, comida, ele veio trazer igualdade, ele veio tirar esse pessoal da miséria, esse pessoal que estava esquecido, oprimido. A teologia da libertação é uma teologia que visa os excluídos da sociedade. Daí ela vai abraçar a mulher que quer fazer um aborto numa clínica, ela vai abraçar o pessoal da maconha, ela vai abraçar os gays. Daí nós temos a teologia inclusiva, que acaba sendo também um pouquinho ramificação dessa teologia da libertação, acaba recebendo influência da teologia. É assim, são questões de minoria, é aquela famosa guerra de classes. A Bíblia é transformada numa guerra de classes. Então, quando você entende ali, por exemplo, o milagre dos pães e peixes que Jesus fez, a teologia da libertação ela vai olhar esse milagre justamente com um olhar social, com um olhar do comunismo, de estar trazendo alimento para todos, pois todos nós somos iguais. Mas você vê que tudo que Jesus faz, ele não tem esse viés comunista. Na verdade, a visão de Jesus é uma visão transcendental, espiritual. Mas a teologia da libertação, ela exclui isso, ela bota de lado. E aí ela fica só com a questão social. Vamos dar um exemplo aqui. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós buscamos o reino, buscamos, né, o reino de Deus, o governo do reino. Ou seja, um dia Jesus será rei sobre toda a terra, ele vai reinar sobre toda a terra. Então nós ansiamos pelo reino de Deus e também pela justiça do reino. O que é a justiça do reino? É você trazer aquilo que é digno para as pessoas. Então, aquele que tem fome, dá de comer, aquele que precisa de roupa, dá de vestir. É isso, é trazer dignidade. A justiça do reino está aí. Mas se a missão da igreja ela fica pautada só na justiça e ela esquece o reino, pronto, aí ela vai provavelmente tender para uma visão da teologia da libertação, porque a Bíblia ela se transforma, a teologia bíblica só se transforma em só uma ferramenta de amparo social, quando na verdade o amparo social é uma consequência da nossa pregação do Evangelho. É uma consequência, é o que fala Tiago. Como é que eu vou pregar a palavra se eu não der a pessoa de comer, de vestir? Pô, como é que funciona isso? Que amor é esse? Mas quando o propósito da igreja vira só vestir os outros e acabar com a desigualdade social no mundo, porque são os oprimidos, Jesus fez isso, né? Então a igreja começa a perder a essência e a gente começa a migrar para uma teologia da libertação, com uma visão só política e social da Bíblia. Entendam bem? Então isso é muito perigoso. Existem algumas palavras-chave que o pregador ele vai colocar que vão dar a entender que ele está migrando para esse tipo de teologia. Tem uma pregação aqui do pastor Ed René, que infelizmente, pouco a pouco, foi migrando para esse tipo de teologia, chegou a ser excluído da Convenção Batista Nacional por causa disso, e aí está um trecho da pregação que proporcionou aí a exclusão dele, e vamos acompanhar, a gente vai entender como é que funciona a teologia da libertação na prática, uma pessoa pregando sobre isso. Vamos lá.